Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que bom estarmos mais uma vez para olharmos. Eu não posso olhar você, mas você pode me olhar. Mas hoje de manhã eu pude olhar muitas pessoas. Nós voltamos hoje no culto presencial, logo pelas 9 horas da manhã. E me surpreendeu, muita gente estava lá, glória a Deus. E eu sei que aqueles que não foram é porque nesse momento não estão podendo ir, mas eu sei que breve, muito breve, o Senhor vai permitir que você esteja conosco também. Tivemos lá toda a segurança, os bancos com distanciamento maior, fizemos uma reestruturação em alguns bancos, uma entrada mais larga, e tudo foi maravilhoso. Um louvor abençoado, né? Foi difícil cantar com aquela máscara, pregar com a máscara, mas o Senhor nos deu essa vitória. Então, você que foi, obrigado, eu sei que Deus se agradou de você, e você que ainda não pôde ir, aguarde que logo, logo você estará conosco, viu? E eu creio que o Senhor se agrada quando a gente vá à casa do Senhor com alegria, com disposição, a fim de servi-lo e de adorá-lo. Mas nesse momento, então, nós vamos ter continuidade dos cultos online. De manhã aos domingos, nos reuniremos daqui para frente às 9 da manhã, até o tempo que o Senhor nos mostrar. E à noite vamos ter esse culto gravado que você gostaria que você, nesse horário, às 18 horas, estivesse conectado para juntos cultuarmos ao Senhor, como se estivéssemos lá na igreja também, como eu sempre falei. Então, não deixe de ter esse compromisso com Deus, separando esse tempo, porque quando a gente marca um horário, é um compromisso, ou seja, estamos separando esse tempo. Porque às vezes a gente se acomoda, eu vejo quando eu posso, mas quando a gente coloca aquele compromisso, eu vou separar um tempo para cultuar ao Senhor, a gente faz uma força e o Senhor se agrada, tá bom? Caso não possa, claro, você vai assistir quando puder, compartilhar com outras pessoas também. Mas logo, logo eu espero você também, que ainda não pode estar nesse momento, mas eu sei que teu coração é desejoso em adorar ao Senhor lá na casa do Senhor. Mas logo, logo estaremos lá, tá bom? Curva a sua cabeça, que nós vamos meditar um pouquinho na palavra e depois nós vamos também orar agradecendo a Deus. Você já louvou ao Senhor, já cantou aí, se você não conhece às vezes as músicas, mas você vai aprendendo e eu sei que Deus conhece o teu coração, sabe da sinceridade que há quando você presta um culto de adoração ao Senhor. Então, vamos agora meditar na palavra. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo, foi um tempo tão especial que hoje de manhã passamos lá na tua casa. Mas esse tempo agora também é muito especial porque nós estamos com o mesmo propósito, com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade, com o mesmo desejo de ouvir a tua palavra, de ministrar a tua palavra na direção do teu Espírito Santo. Que não faça eu, que não fale eu, mas que é o teu Espírito Santo que possa me usar e que vidas que estão ouvindo, conectadas, sejam abençoadas para a glória do Senhor. Fala, portanto, conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje de manhã eu estava falando sobre um tema que olha para trás e seja grato a Deus. E olhe para frente, e reconheça que Deus tem um futuro, uma esperança garantida para você. Então isso é muito importante, a gente lembrar das coisas que Deus já fez e também olhar para aquilo que Ele prometeu que faria e certamente fará. E eu falei sobre a vida de Noé, quanto Deus abençoou Noé porque ele era um homem justo, reto, íntegro para com Deus. Toda aquela geração antediluviana se corrompeu. Somente Noé foi achado, Deus achou graça na vida de Noé. E por causa disso ele fez promessas, guardou Noé todo aquele tempo que ele esteve na arca, depois quando ele saiu, deu um futuro garantido para ele. E é o que Deus faz para nós também, que já o aceitamos como Senhor e Salvador. Mas agora eu quero meditar com você uma outra referência, uma outra passagem, e o tema que o Espírito Santo me tocou também é sobre agradecimento. Eu acho que nós temos muitos motivos de agradecimento. Coração agradecido. Coisa mais linda que eu vejo aos olhos do Senhor, porque Ele sonda o coração, Ele conhece o que está lá na intimidade, e quando Ele vê, de fato, o coração do ser humano agradecido. Às vezes as nossas palavras podem até mentirem, ou serem hipócritas, ou falarmos só da boca para fora. E às vezes as pessoas que convivem com a gente aceitam, acreditam, Espero que a gente seja sincero na palavra sim, sim, não, não, como a Bíblia menciona. Mas de uma forma geral, as pessoas falam.
Nem tudo que a gente ouve é verdade. Mas quando Deus sonda o coração, ele sabe que de fato você é grato, porque ele sonda lá dentro do coração, ele sabe que há sinceridade. Então o tema que eu coloquei aqui, coração agradecido. E o salmo que nós vamos estudar, dando uma pincelada geral aqui, é o Salmo 116. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva, mas você pode ler em qualquer versão, que é bem parecido, e eu quis esta versão que fica de uma forma mais fácil de compreensão. Então, Salmo 116, mas o versículo 12 diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse versículo não é na versão corrigida, mas depois eu vou ler na Bíblia Viva. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Você já parou para pensar quantos benefícios o Senhor tem feito por nós? Como podemos retribuir ao Senhor por aquilo que Ele nos concedeu? Tantas bênçãos, tantos livramentos, tantas curas, tanta proteção, tanta alegria, tanta paz, tanta segurança que Ele nos proporciona. E no momento de angústia, quando a gente clama, o Senhor preenche aquele vazio que está. Que eu posso dar ao Senhor em benefício, em troca de tantos benefícios que eu tenho recebido? Como podemos pagar pela nossa vida salva, resgatada, pela obra remidora lá na cruz? Como é que eu posso pagar isso? O Senhor, ele se entregou por nós, sem pecado, se fez pecado, né? Porque ele levou a maldição de todos nós, os nossos pecados, consumando naquela cruz, nos dando a oportunidade de sermos resgatados. Que eu posso dar em troca dessa grande graça e misericórdia? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Quanto você acha que você vale? Quanto você acha que pagariam por você? Quanto você acha que você mesmo colocaria ali um preço para a sua alma? Será que tem preço uma alma? Será que tem um valor monetário para a gente dimensionar que esta alma vale mais que aquela alma? Não, perante o Senhor todos somos iguais, porque Ele morreu por todos nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Qual o preço então da sua alma? O que você pode achar que alguém pagaria por você? Quanto você acha que merecia, né? O valor correto? O Senhor, Ele pagou o alto preço e não teria prata nem ouro deste mundo que pudesse comparar com aquilo que Ele fez. Se esvaziando da sua glória, descendo como homem, encarnando como homem, se sujeitando, um Deus criador de todas as coisas, se sujeitando à limitação desse corpo físico, corpo limitado, corpo que se cansa, corpo que precisa repousar, que precisa comer, que precisa também ter as suas atividades para que você tenha disposição, e ele se sujeitou. Mas Deus o elevou acima de todos, dando um nome que está acima de todos os nomes, e ele fez isso por amor a você e por amor a mim. Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E esse Salmo 116 aqui é um salmo que expressa gratidão ao Senhor pelo livramento da morte. Você vai ver o salmista aqui, ele vai falar que a morte estava na frente dele, bem como o agradecimento de todos os crentes, todos os cristãos que sofrem e também são socorridos pelo Senhor. Eu vejo aqui, me identifico muito neste salmo, como o salmista colocava aqui o momento de angústia que estava passando, sufoco na vida que ele passou, e aqui ele expressou, né, como ele pôde ser grato a Deus pelos livramentos que Deus deu. E ele fala lá no versículo 12, que nós vamos ler depois, daqui a pouco de novo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Mas, então, já que este salmo, eu creio que você também pode se identificar, vamos lê-lo, e nós vamos parando um pouquinho, é um salmo bem curtinho, mas eu creio que todos nós podemos nos identificar em algum momento desse salmo. Ele começa assim, o salmista: eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda a atenção, por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Olha como ele começa. Claro que daqui a pouco ele vai discorrer por momentos de lutas e dificuldades que ele passou. Mas ele já começa aqui expressando gratidão. Eu amo ao Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda atenção. Por isso, sempre pedirei ajuda para a minha vida. Sempre pedirei ajuda para Ele, Deus Todo-Poderoso, para a minha vida em qualquer situação. Espero que a gente se identifique com isso.
Ele sempre ouve, mas eu não recebi ainda a resposta. Continue orando, continue firme, continue buscando, clamando a esse Deus sempre, como o salmista está mencionando aqui. No versículo 3, como ele identifica a situação terrível que ele se encontrava. A morte me achou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo do Seol, do inferno, e o desespero e a tristeza me dominaram. Eu não sei se você já passou momentos como esse descrito aqui. A morte, né, me achou, me olhou de frente. Você esteve ali de frente com a morte. Talvez você tenha tido a oportunidade, como eu, de ter visto a morte pela frente, por situações de saúde, ou mesmo por acidentes. Eu vi a morte na frente, um ônibus de frente comigo, ia dar de cara numa estrada, e eu tive que sair, eu estava na minha mão bonitinho, era uma mão dupla e era uma subida, né? Então você não tem visão. Eu estou na minha mão e o outro ônibus na mão dele. Só que um outro ônibus foi ultrapassar aquele ônibus na minha mão. E quando eu estou quase chegando no topo, eu dou de cara com o ônibus, de frente com o ônibus. Eu só saí para o acostamento e o ônibus passou. A morte de frente, segundos, eu poderia estar de frente numa velocidade que seria catastrófica para mim, porque o ônibus ia resistir, mas o meu carro ia ser totalmente destruído e eu e minha esposa teríamos morrido. Então a morte de frente. E ele aqui está falando, a morte me olhou de frente e quase me levou no seu laço. Fiquei completamente dominado pelo medo. E aí ele fala, o desespero e a tristeza me dominaram. Outros momentos da vida, o desespero, a tristeza. Momentos de tristeza, de desespero, como é a tua atitude? Como é o teu comportamento? Nós vamos ver aqui o comportamento desse salmista, mas qual é hoje o teu momento? Qual é o teu comportamento, melhor dizendo, no momento de desespero? E a gente vê nesse mundo, muitos num momento de desespero, de angústia, de tristeza, sabe o que eles fazem? Uns entram nas drogas, outros no álcool. Outros ficam desesperados, sem norte a seguir, ficam, parados, ficam travados para tomar uma decisão, não conseguem, ficam travados. Outros até culpam a Deus, se revoltam contra Deus porque estão passando aquele momento. Mas o salmista aqui, ele tem uma posição que eu creio que nós podemos imitar aquilo que ele fez, está no versículo 4. Então, quando ele está no desespero, na tristeza, que estava dominando o seu coração, a sua mente, no versículo 4 ele fala, então clamei pelo nome do Senhor, ó Senhor, salva a minha vida. Você tem essa oportunidade de clamar para o nome do Senhor. Senhor, salva a minha vida, tira-me dessa situação tão difícil que eu estou passando, tenha misericórdia de mim. E aí você pode até começar como ele iniciou esse salmo. Eu amo o Senhor porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Depois que você tem esta experiência, que de fato o inimigo quer te destruir, quer colocar angústia, tristeza, quer realmente jogar você para baixo, e se a gente não vigiar, se a gente não buscar ao Senhor, se a gente não tiver aquela intimidade com Deus, tiver um compromisso com Deus, uma oração, uma vida de oração, de leitura, de alimento da palavra, a gente vai sucumbir sim. Esses momentos são desesperadores na nossa vida. Por isso que o salmista aqui está explicando. Não somos diferentes a ninguém. O salmista está colocando momentos que ele passou, momentos que você passa, cada dia, que eu passo também. E que o Senhor nos dá a solução, porque é a experiência que ele está contando. A tua experiência pode ser diferente da minha, mas pode ajudar alguém que esteja ou vai passar por algo que você já passou. E se você já passou com o Senhor, você pode falar com toda alegria como foi bom depender do Senhor naquele momento. Então ele clamou, sim, clamou ao Senhor. Então clamei pelo nome do Senhor. Ó Senhor, salve a minha vida. Talvez seja esse momento que você está precisando de clamar ao Senhor, salve a minha vida. Tira essa situação terrível que eu estou enfrentando. Talvez uma situação de morte, talvez seja uma enfermidade realmente que tem uma palavra do médico que não tem mais saída. Mas a última palavra sempre é do Senhor. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, confie nele, saiba que ele tem prazer em te atender. E no versículo 5, vi assim como o Senhor é bondoso
E como é grande a sua justiça, o nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. Quando ele viu a resposta, ele viu quanto Deus é bondoso, quanto Deus não está alheio, quanto Deus ouve, quanto Deus atende às orações. Ele é misericordioso, ele é um Deus de bondade. Ele tem prazer nisso. E ele continua no versículo 6. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer e ele me salvou. Experiência. Nenhuma experiência é vã, meu irmão. Nenhuma experiência é vã na sua vida. Todas elas têm um propósito de Deus. Podemos não entender naquele momento, mas sempre Deus vai lá na frente te trazer a memória por que você passou aquilo. E aí você vai ter um gozo enorme de poder compartilhar com outras pessoas, falar como Deus foi bondoso, misericordioso para comigo. Faça isso. Comece a contar as suas experiências para outras pessoas também. Versículo 7. Agora minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Quando a gente passa naquela turbulência, naquele momento de desespero, parece que nunca vai passar, os dias, as horas, os minutos não passam, de forma nenhuma passam. Mas depois que passamos pelo vale da sombra da morte, como fala o outro salmista, o Davi, e a gente vê lá atrás, a gente olha lá para trás e fala, nossa, como o Senhor foi bondoso. Como de fato eu tinha um amparo, como de fato eu tinha os cuidados, como de fato eu não entendia no momento, mas o Senhor estava me carregando, o Senhor estava me sustentando, o Senhor estava me dando forças para passar aquele momento. Então ele fala, agora minha alma pode ficar tranquila, porque o Senhor tem sido bom para mim. Pode ficar tranquilo, a turbulência já passou, aquela agitação toda já foi, o coração que estava acelerado agora voltou ao batimento normal, porque o Senhor está com você. São momentos, meu irmão, a gente fala, e que eu já passei momentos de tantas lutas, tantas dores, tantas dificuldades, mas agora que a gente tem a oportunidade de olhar para trás e ver como o Senhor foi bondoso para mim, como agora eu posso ficar tranquilo, porque se tiver outros problemas ou iguais àqueles que eu já passei, ou piores do que aquele, eu sei que o Senhor vai estar comigo, eu vou poder ficar tranquilo, descansar nos seus braços, na sua compaixão, na sua bondade e misericórdia. Versículo 8. Pois o Senhor me livrou da morte e enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos olhos. Não deixou os meus pés tropeçarem. Ele enxugou as minhas lágrimas de tristeza dos meus olhos. Domingo passado eu falei da Nova Jerusalém. Lá o Senhor enxugará toda lágrima. Mas eu falei também domingo passado que ainda aqui nesta terra, ainda aqui nesta vida tão passageira, tão pequena, tão curta que é a nossa vida humana, nossa vida terrestre, o Senhor também enxuga as nossas lágrimas, como enxugou a do salmista aqui. Ele também é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está disposto a te ajudar. Confie nele, busque ele, clame por ele, espere nele e receba dele as promessas prometidas para você. Versículo 9. Por isso, eu vivi bem perto do Senhor, por isso eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de uma, duas, várias experiências, e em cada uma delas você teve o ouvido do Senhor atento ao seu clamor, por isso que ele clamava sempre, porque ele sempre me ouve, como diz o salmista, sempre o Senhor me ouve, você realmente pode fazer ou desejar ter um compromisso mais sério com Deus. Por isso eu viverei bem perto do Senhor até o fim da minha vida. O que o salmista estava querendo dizer aqui? Eu não vou me desviar dos teus caminhos. Poderão vir dias piores ou turbulentos também. Eu não vou me desviar. Eu falei que um momento atrás agora, que no momento da dor, muitos se desesperam, muitos blasfemam, muitos culpam a Deus. Mas o salmista aqui falou, eu não vou me desviar dos teus caminhos, porque eu aprendi que vale a pena te servir, vale a pena estar dependendo do Senhor, porque eu não vou estar desamparado. Na hora da dor, da luta, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu posso confiar. Veja o que o salmista fala sobre confiança de homens também. E ele continua aqui, no versículo 10, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito, eu acreditei. Ele acreditou, ainda que ele confessou que ele estava aflito, angustiado, ele acreditou que o Senhor iria mais uma vez atendê-lo. Agora como posso pagar ao Senhor as coisas boas que ele fez por mim? Ou que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito por mim? E nessa versão ele fala, e agora, versículo 12, e agora como posso pagar ao Senhor as coisas boas que ele fez por mim?
tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome. Ou seja, vou tomar posse daquilo que ele fez para mim e vou continuar invocando o nome do Senhor, vou continuar dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Aprenda essa lição com o salmista. Dependa mais do Senhor, confie mais nele, clame a ele. Não murmure, mas você pode se derramar perante ele. Colocar as suas causas no altar do Senhor. E colocar as nossas causas no altar do Senhor é abrir o coração, é mostrar que aquilo está me incomodando. Eu estou aflito, eu estou angustiado, como o salmista está falando, não é errado confessar a sua fraqueza perante o Senhor. Não confesse para os homens, você não sabe o que o homem está pensando a seu respeito. Às vezes o homem quer o teu mal, e ele se regozija quando você fala que está sofrendo, ele se regozija. A aparência pode ser uma, né? A forma com que ele ouve, pode ser que ele esteja aceitando aquilo. Olha, eu estou conduído com você, mas às vezes as pessoas querem o nosso mal. O homem é assim, infelizmente, o homem que não tem o compromisso com Deus, que não tem o temor a Deus, ele tem prazer em ver o outro passar por momentos de tristeza, de angústia, de provações, de derrotas. Mas aquele que é um servo fiel vai orar por você também. Então saiba compartilhar experiência, primeiramente com o Senhor. Ou procure alguém que também tem intimidade com Deus, que já demonstrou através de uma vida transformada, para você também compartilhar as suas causas e também orar junto com aquela pessoa. Então saiba. E ele coloca aqui assim, olha, agora tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Então, ele também dá uma lição para mim aqui e para você. No momento da luta, no momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da doença, do desemprego, no momento da perseguição, ou um processo contra você, de calúnia ou na justiça, você fica desesperado, você fica agitado e você promete, e eu prometo, tudo que seja até impossível cumprir, eu prometo e você promete, para se ver livre daquele problema, para que Deus te ouça. Então, Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Quanta coisa, talvez, nesses últimos 4 meses de pandemia, você que está me ouvindo prometeu a Deus, se Ele te livrar, se Ele te fazer com que você realmente continue empregado, ou que a tua saúde seja restaurada, ou da tua família, talvez você tenha prometido muitas coisas, mas Deus que sonda o coração, Ele sabe se é ou não sincero. Mas o salmista aqui está falando, olha, eu vou cumprir. Sabe aquilo, Senhor, que eu prometi, quando eu estava naquele momento de luta, de dor? Eu vou cumprir. Eu prometi que também estarei sempre nos teus caminhos até o final da minha vida, mas eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E olha o que ele fala lá, diante do versículo 14, diante de todo o povo, também para que as pessoas saibam, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Para os fiéis, até a morte é bênção e vitória da parte do Senhor. Para os fiéis, se o Senhor levar, é bênção, porque tem já o seu galardão prometido, se você ficou firme e fiel com o Senhor. Mas cumpra aquilo que você prometeu. Não deixe de cumprir o seu voto. Versículo 16. Senhor, sou seu servo, filho de sua serva. O Senhor quebrou as correntes que me prendiam. Eu o louvarei e oferecerei sacrifícios de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Diante de todo o povo, cumprirei as promessas que fiz ao Senhor. Farei isso nos pátios do templo do Senhor, em Jerusalém. Aleluia. Ou seja, eu vou cumprir na frente de todo o povo, lá na tua casa, lá no teu templo, lá no lugar onde a bênção é ordenada. Como eu falei hoje de manhã, nós tivemos a oportunidade de estarmos presencialmente lá no templo. Como é gostoso, meu irmão. Eu não estou falando que você não tem a sua intimidade com Deus aí a sós, e deve ter, sim, tem momentos que precisamos estar a sós com Deus. Feche a sua porta no seu quarto, se dobre, clame, e lá você tem o seu momento a sós. Nada pode substituir este momento a sós com Deus. Mas estar na casa do Senhor, onde a palavra é pregada, onde nós entoamos os louvores, onde a bênção é ordenada, é algo maravilhoso. Hoje nós tivemos lá vários testemunhos, tivemos um culto abençoado. Quero falar isso porque eu quero que você se motive, quando puder ir,
de ir à casa, não se acomodar. Eu quero só ficar ouvindo pela internet, um culto gravado, eu assisto na hora que eu quero, que eu posso. Mas quando puder, vá. Nós tivemos lá um culto 10h30, já terminamos tudo e tivemos lá 5 testemunhos. 4 ou 5 testemunhos abençoadores, edificantes. Pudemos ouvir as pessoas falando e o povo vibrou com as bênçãos no meio de uma situação tão constrangedora, tão difícil que está sendo essa pandemia, né, para alguns, ameaça de perder emprego para outros, mas quantas bênçãos nós ouvimos ali. E logo, logo, ainda não vou fazer agora, mas logo, logo, quando você começar a poder retornar e a igreja tiver com a sua capacidade já no máximo, nós vamos fazer um culto de louvor e adoração ao Senhor, um culto de gratidão ao Senhor. Sabe, um culto de oferecer ao Senhor o nosso melhor. Gratidão, né? Um culto de ação de graças. Nós vamos fazer brevemente. Então, já separando o seu testemunho aí, porque o Senhor vai se agradar. Hoje, o Senhor se agradou de muitos testemunhos que foram dados ali de cura, de bênçãos, de promoções, né? De pessoas que compartilharam com outras e viram a mudança em outras vidas porque se espelharam nela. Pessoas que mudaram de emprego, que Deus promoveu, abençoou. E é coisa linda de ver o quanto Deus ele não para de agir. Deus ele continua, você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Então creia que o Senhor tem prazer em te abençoar. Vamos agradecer, vamos ter um coração agradecido, reconhecido por aquilo. Está duro, mas vai passar, o Senhor passa comigo. O que o salmista falou logo no início desse salmo aqui, eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende às minhas orações. Ele me escuta com toda atenção, por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Fale isso para o Senhor. Eu amo o Senhor sempre me ouve, sempre me ajuda, então eu sempre vou pedir, eu sempre vou depender, sempre vou estar grudadinho aí com o Senhor. E para terminarmos, no Salmo 105, só os primeiros 5 versículos, só para agradecermos ao Senhor também, dando graças a Ele. Diz assim o salmista: deem graças ao Senhor, proclame o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele fez. Cantem salmos louvando a Deus e contem todas as suas grandes maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, encha-se de alegria o coração de quem busca o Senhor. Procurem sempre o Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Sempre. Salmista aqui, né? Deem sempre graças, sempre louve, sempre esteja na presença do Senhor. Cante a Ele, ofereça o seu melhor. Aí em casa você pode oferecer o seu melhor. A gente tem aqueles momentos de louvor, de adoração. Cante o seu melhor. Terminando esse culto, eu vou dar a bênção e você vai cantar mais um louvor ao Senhor. Cante mesmo. Cante mesmo, sozinho aí, com a música gravada, cante. Hoje de manhã nós estivemos lá presencialmente cantando, né, com máscara e tudo, mas estava maravilhoso. Mas aí em casa, por enquanto, cante ao Senhor. Apresente a Ele a gratidão do seu coração. Mas está duro ainda, pastor, ainda não tive a solução. Cante a vitória antes dela chegar. Isto é motivo de mostrar ao Senhor a tua fé, a tua dependência nele. E Ele certamente vai te atender, te responder. Então seja que nem o salmista. Eu amo o Senhor, porque o Senhor sempre me ouve. E Ele ouve mesmo. Curva a sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos mostra que o Senhor se agrada de um coração agradecido, reconhecido. O Senhor se agrada de termos momentos de intimidade, momentos onde a gente pode se derramar perante o teu altar. Podemos colocar, ó Deus, diante de ti as nossas causas, podemos colocar diante de ti a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa dúvida. E o Senhor é um Deus que está sempre pronto a ouvir, para responder, para nos atender. O Senhor não está com os ouvidos tapados, mas o Senhor sempre se inclina aí dos céus para ouvir e responder o teu povo. Então ajuda a cada um, Senhor, neste momento que está passando por momentos de luta, de dificuldade, talvez na área da saúde. E eu quero agora já incluir aquelas pessoas que estão ali mencionadas, Senhor, naquele WhatsApp, aqueles pedidos de oração, aqueles que estão enfermos nos seus lares, aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que estão se convalescendo de enfermidades, de cirurgias que fizeram, ou mesmo estão passando por um processo de recuperação
do seu corpo que foi debilitado através de um vírus ou através de uma infecção, uma inflamação, mas nós podemos glorificar o teu nome e declarar no nome de Jesus, porque este nome está acima de todos os nomes, que todo mal, toda enfermidade, toda dor, toda febre, toda virose, toda bactéria seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, e toda sentença de morte também está quebrada, porque o Senhor é o justo juiz, o Senhor é aquele que dá a última palavra, Senhor. Nós repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus. Repreendemos também toda opressão sobre esta nação, toda mentira, toda ganância, toda corrupção, toda maldade, toda violência seja repreendida, quebrada em nome de Jesus. Que esta nação, Senhor, tenha a oportunidade de se reerguer, ser uma nação que se proste diante de Ti, que proclame ao Senhor como Senhor e Salvador. Sara esta nação, salve esta nação. Também o mundo, de uma forma geral, Senhor, que está caminhando por uma apostasia, desperta nos corações o desejo em Te buscar. E os Teus servos que pregam a Tua palavra nesses lugares perseguidos, em lugares onde matam os Teus filhos, Senhor, tem misericórdia, sustenta com mão forte e poderosa. Também o povo de Israel, a Tua palavra nos ensina a orar para que haja paz dentro dos seus muros. E, Senhor, que esta nação Te conheça como Senhor e Salvador. E fica conosco, Senhor, nesta semana. Vamos iniciar uma semana, queremos a direção, a sabedoria, o discernimento, a orientação, a capacitação, a palavras que precisamos proferir durante esta semana, com quem vamos nos relacionar. A cada momento queremos e precisamos do Senhor, contamos com o Senhor, esperamos no Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Pai amado, fortalece o coração do teu povo, não deixe que ninguém se desvie, que ninguém se desanime, que ninguém fique prostrado, mas que todos estejam animados de saber que o Senhor está ouvindo e atendendo. Portanto, Senhor, recebe a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Obrigado também pelos dizimistas, pelos ofertantes, que nós consagramos todos os dízimos, as ofertas que o teu povo tem trazido na tua casa, e nós te louvamos por isto, Senhor, porque a tua casa tem tido o mantimento, a manutenção, e te louvamos por isto. Esteja dando, ó Deus, em bênçãos sobremaneira sobre a vida de cada um, cada servo fiel que tem sido fiel na área financeira, mas aqueles que não estão podendo, também esteja suprindo, Senhor, abrindo portas de emprego. É o nosso clamor, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, culto presencial, e nós antecipamos uma hora. Antes era às 20 horas, agora às 19 horas. Das 19 às 20 horas, um culto presencial às quartas-feiras. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado, você tem mensagens sendo postadas, né? Algumas em áudio, outras em vídeo, mas se alimente e passe para outras pessoas também. E aos domingos de manhã, 9 da manhã, o nosso culto presencial, das 9 às 10h30, mais ou menos, e à noite, às 18 horas, esse culto gravado, que eu também conto com você participando. É outra mensagem, outros louvores, seria um novo culto. Então participe e também compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana na dependência do Senhor. Receba a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Hoje de manhã eu falei para eles também, dá um abraço aí, um abraço de longe, mas nós tínhamos os bancos que as famílias podiam sentar juntas, então as famílias podiam se abraçar. E nós, que não podíamos nos abraçar uns aos outros, podíamos dar um sorriso, embora a máscara cobrisse o sorriso, mas o sorriso estava lá. Então, quando você estiver conosco, você vai poder também olhar olho no olho e glorificar a Deus pela vida do seu irmão. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.